Gente, olha, o Facebook me sabotou, porque ele disse que eu estou usando demais esse recurso. Como assim? Ah, é? Pois é, como assim? Ô, Sabotagem, poxa. Por isso que diz não que a é alegria livre de esse pobre negócio? não é sabotagem. Diz que a alegria de pobre dura pouco aí, tá vendo? É, Poxa, é poxa, sério. Sabotagem, isso como assim? Eu é achando que a informação sabotagem já era mesmo. para todos. Eu também, eu achei que já estávamos. Olha a Eu uso Selma. uma vez por semana, como assim estou usando demais, gente? Poxa. Mas obrigada por me convidar. Vamos contextualizar. Na verdade, o convite é de Eugênia, né? Estamos aqui no meu por uma questão das De restrições, sabotagem. da sabotagem, né? Do Facebook, que é dono do Instagram, né? É verdade. Gente, E que que absurdo. está fazendo essa Limitando. restrição aí Pois maldosa. é, maldosa demais. Mas que bom te ver. Me fale, você estava falando uma coisa tão importante sobre a questão de mudar a vida, né, para acompanhar essa masculinidade desde o início do seu filho. Você falou sobre a questão da licença paternidade ser muito pequena e não acompanhar a realidade, né, das mães e dos pais também que querem Uhum, participar. E aí uhum, a gente já tinha pulado para a questão da diferença dos outros países que têm essa paternidade ativa mesmo nos primeiros meses de vida da criança. Eu tinha lembrado que lá também a sexualidade é vista de outra forma, de uma forma mais certo. aberta, de uma forma aceita, né? Tanto que a educação sexual é muito aberta, né? Não Sim. tem medo de usar, de falar sobre isso na escola. Uhum. E entre as pessoas também, a sexualidade é algo que não é tabu. E isso influencia também nesse lugar do homem em casa cuidando de uma criança, que é outro Sim, tabu. sim. Então, bora lá, continue. Não, super tabu, porque isso aí que você falou abre para várias possibilidades, né? Assim, uma coisa interessante nisso, a minha filha mais velha, inclusive, está aí na live, a Sofia. Ah, E eu tenho, os meus filhos estão, e minha companheira entrou agora também. Vou falar de vocês, viu? Então, o meu filho mais novo é da minha companheira atual, Priscila, e o meu filho, minha filha mais velha é de uma outra companheira. Mas as duas falaram comigo, né, em algum momento, de que sentiam esse receio, vamos dizer assim, né, de que o filho ficasse sozinho comigo. Que não era uma coisa, veja, não era uma coisa com João sujeito, mas é uma coisa introjetada, né, com a certeza. partir Com deste certeza. receio, né, do que seria o homem cuidando, Oi, né, e que, Priscila. e que passa por muitas coisas, né, passa Isso, com certeza. por, porque a gente tem no Brasil um histórico de abusos, né, e os Isso, abusos geralmente são de pessoas próximas, da isso. família, então, sabe, a gente tem uma construção aí que é muito perigosa nesse sentido. E aí tem inclusive tradições familiares também que acabam tocando nisso de alguma forma. O meu camarada Isaac Moreira, que faz o rolê de paz comigo, contou uma experiência dele, ele contou em live, então acho que dá para contar agora, tranquilo, né? De que na família da esposa dele tinha uma tradição de que a avó, a mãe da mãe, é quem dava o primeiro banho. E ele queria muito dar o primeiro banho na filha. E que isso foi quase uma afronta, né? Assim, Oh, no sentido caramba. dos papéis, né? Porque se entende também disso que o homem não sabe cuidar. E disso da sexualidade que você traz, tem uma coisa que eu também acho bem interessante, assim, de que quando as noções de gênero são muito restritivas, né? Elas acabam tendo efeitos em várias áreas da vida. E uma dessas áreas Isso. é justamente a atividade sexual, né? Que para o homem é como se tivesse exigências de uma comprovação de virilidade, né? Através do desempenho, né? Então é quase obrigatório ter um papel ativo, né? Tem que estar sempre disponível, né? Sempre disposto a exercer esse lugar de macho, né? Então tem um efeito nisso,
sobre os homens, né? E que hoje, por exemplo, na contemporaneidade, essa construção de sexualidade, ela também está muito afetada, vamos dizer assim, pela pornografia, porque hoje a pornografia está acessível na internet para qualquer pessoa. Isso, em qualquer Sabe? momento da vida. Em qualquer momento. Né? Então, eu me lembro que quando eu era adolescente, não existia isso, né? Tinham as revistas, que não são revistas masculinas, eu acho, hoje, são revistas para machos, porque o que está colocado ali é uma coisa machista, não é uma coisa do universo masculino, mas é do macho, né? De um certo tipo, né? E que a gente tinha toda uma vergonha, uma celeuma de poder ir e comprar uma revista dessa, assim, né? E que tem uma fala aqui também, uma fala do Zac, que eu acho que é muito interessante, que pensa assim que a pornografia é algo para ser consumido, ela vem de fora para dentro. É diferente do erotismo, que é uma coisa que a gente produz de dentro para fora, né? Que a gente é uma construção do desejo que vai se manifestar na relação, né? Então, como a nossa sexualidade está afetada por isso também. Vejam, uma primeira relação sexual, que já tem tudo para não ser tão boa, porque são duas pessoas inexperientes ali. Se o homem, e geralmente é o homem, que entra assim, com essa referência de que sexo é pornografia, tem tudo para ser uma porcaria, porque, né, o que a pornografia reproduz ali é uma coisa de uma dominância, né, sobre a mulher, de uma coisa assim que chega a ser, de certa forma, agressiva em alguns Não, inclusive, aspectos. Né? irreal, né? Porque assim, Irreal. irreal, porque inclusive oferecem o que não cumprem, né? Enfim. Mas, inclusive, tem um texto bem interessante que rolou pelas redes um tempo desse, e que eu achei fantástico, que falava assim, que a pornografia estava fazendo o homem foder mal. Né? Então, assim, ao invés de ajudar a esse macho, esse masculino a fazer algo fantástico, era o contrário, estava fazendo com que o homem perdesse essa relação com a mulher, né? Ou com quem ele quisesse, com o parceiro, não sei, e se perdesse num egoísmo, né? Assim, e que não conseguia mais fazer essa troca de sensibilidade mesmo, né? Que a sexualidade tem também, a volúpia. Então é interessante isso, né? Como é uma construção do nosso país, por quê? Porque a gente não fala sobre sexualidade com adolescentes abertamente. Nós, né, nos reconhecíamos assim, um amigo mostrava para o outro, uma amiga mostrava para o outro. Então, a sexualidade chega no brasileiro através da pornografia. Não através de uma conversa franca. Assim, os pais que tiveram coragem de falar sobre isso são de parabéns, mas não acontece muito. E como é um reflexo, né? Assim, essa desconstrução de um masculino interessante acontece aí também. Pois é, porque aí o que que eu vejo como uma coisa muito presente entre os homens? É o falocentrismo, né? É inclusive essa associação de que o sexo tem que invariavelmente ter a penetração, tem que ter o pênis. Então, para muitos homens, né? E para mim isso é uma desconstrução também, para minha vida isso é uma desconstrução, é uma coisa mais recente, como eu tenho conseguido entender e pensar isso, né? Mas essa ideia de que se não tem penetração, não foi sexo, foi qualquer outra coisa, né? Assim, mas a gente pode pensar sexo e expressão da sexualidade, inclusive para que haja uma conexão. Isso, sexo é bom quando tem uma conexão entre as duas pessoas que estão ali, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, enfim, né? Essa conexão. E essa conexão, ela não é produzida pelo biológico da penetração, né? Mas ela é produzida por várias coisas, pelo olhar, pelo beijo, pelo toque. Tem uma construção ali, né? Que é essa coisa do erotismo, né? Como é que você vai erotizando o corpo do outro, se deixando ser erotizado, né? E é por isso que muitos homens, os machões, né, não sabem receber carinho, porque ele não aprendeu isso, porque ele aprendeu que o sexo é madeirada, né? É esse tipo de expressão, essa coisa. Então, não sabe receber um beijo no pescoço, não sabe receber um toque de carinho, porque isso pode ser entendido como algo que o torna frágil, o torna menos viril, né? E aí entra justamente
essa masculinidade frágil. É Exato. isso também, Isso. né? Que não tem problema, né? Assim, porque a questão, para mim, cada vez mais, assim, não é de ser ou não ser frágil, mas assim, qual é a sua fragilidade, né? Uhum. Qual é a sua força, né? Tanto homens quanto mulheres, nós temos pontos frágeis, né? E precisamos conhecer esses pontos frágeis para cuidar deles, Isso, né? não, Isso não nos torna menos homens. isso não, e assim, mas essa coisa da masculinidade frágil não é que seja um masculino ruim, mas é que o homem se sente, é, como é que eu posso dizer? É, como é que se diz assim? Ele tem medo desse espaço que o torna frágil, né? E por isso que Uhum. essa masculinidade frágil virou algo pejorativo, né? Sim, sim. E aí, assim, eu vou ser um pouco ousada, professor. Eu vou dizer que o sexo bom não é só o que rola uma conexão, é o que rola um gozo, né? E para rolar um Uhum. gozo tem que ter mais do que dois corpos. Tem que ter mais, Uhum. né? Então, assim, precisa se desconstruir isso mesmo. E falando em pênis, que nós não Uhum. falamos diretamente, mas Uhum. aí eu lembro a questão de outra masculinidade, que é o homem trans. Sim, Tami, assim, sim. qual ela querendo exercer o papel de homem, de pai, não é? Pai, paternidade, e é Uhum. impedida porque não tem um pênis. Assim, a conversa de oposição era essa, né? Como é que é um Uhum. pai? Como se para ser pai precisasse você fosse usar a sua sexualidade ou seu gênero para ser um bom pai. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa é uma provocação muito interessante, porque vai nessa coisa também assim, é, dessa construção, vamos dizer assim, essa divisão do mundo baseada em diferenças biológicas, né? Que na verdade elas operam como uma grande, talvez a mais fundada das ilusões coletivas, né? De separar as coisas pelo biológico. Então, da mesma forma, vou repetir aquilo que eu disse, o que torna um homem, eu não disse isso exatamente, mas o que torna um sujeito um homem não é o fato de ter um pênis, Isso, certo? Assim, exatamente. no sentido de masculinidade, de identidade Uhum. de gênero, né? Não é isso. Então, o Tami, né? Ele, essas provocações não tiraram ele do lugar de pai, porque é ele que se coloca nesse lugar e desempenha esse papel, e talvez desempenha melhor do que muitos homens, né? E eu vi uma discussão recente sobre isso no Tricô de Paz, que é um podcast, e eles levantavam um ponto que me fez pensar, de que talvez essa comoção toda, talvez toda essa discussão fosse de homens que não, talvez pela primeira vez não estivessem se vendo representados ali naquela propaganda, porque está todo mundo muito acostumado a ser representado ali como um super pai, um pai super-herói, esse homem branco, hétero, cis, né, que está sempre ali e que na verdade muitos caras nem desempenham esse papel de paternidade, mas gostam de achar que é aquilo. Então quando aparece algo que contrasta, né, que ele não se vê pela primeira vez ali numa propaganda, se sente no direito de questionar isso. Então não é, né, assim, do meu ponto de vista, a paternidade e a masculinidade, né, elas não dizem do sexo biológico, mas se diz de uma construção, né, de um processo de construção subjetiva e de posicionamento no mundo. E Isso, aí, perfeito. olha que coisa doida, né? Porque, ao meu ver, nós estamos vivendo uma distopia nesse país. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê isso, né, no Dia dos Pais, assistimos essa semana, né, uma Ah, série de pessoas que querem impedir uma criança de 10 anos que foi abusada sexualmente por 4 anos de fazer um aborto legal. Né? Que distopia, que mundo é esse assim que nós estamos vivendo? O que é isso que a gente exatamente. está... E as pessoas não percebem que isso está ancorado numa moral cristã perversa, né? Que reforça essa ideia binária e dicotômica entre homens e mulheres. Isso para mim é um absurdo. A gente, enfim, E é falar interessante bobagem. como são os mesmos atores, né? Uma Uhum, moral bíblica
de um ponto de vista específico, porque a gente não vive numa teocracia, pelo menos achávamos, né, que nós estávamos vivendo. Uhum. Mas, assim, é uma violência sem tamanho. Aqui a Dulce disse assim, eu estou horrorizada até agora, né, realmente. Eu quero Eu voltar só um também. pouquinho aqui os comentários, que Sim, vamos lá. Jalane, que é uma psicóloga aqui da Bahia, ela falou assim, me questionaram Jalane, muito. que é a mãe de um Davi também, não é isso? Do Davi? Sim, do Sim, menino sim, cabeludo que as pessoas sim. implicam porque o Eu menino tem lembro. um cabelo grande. Uhum, uhum, Olha, outra construção, né, do gênero, meu uhum, Deus, que é interessante uhum, até falar um pouco sobre isso. Mas ela fala assim, olha, me questionaram muito o fato de eu fazer viagens semanais para o mestrado em Petrolina durante um ano, pois havia muito espanto nas pessoas quando eu dizia que meus filhos ficavam com meu marido. Quer dizer, assim, mesmo sendo meninos, traziam essa questão da incapacidade do pai, desse lugar do cuidador, né? Não só do provedor, mas do cuidado, dessa troca afetiva do homem. Interessante também. e que às vezes nisso, para evitar só um comentário em cima dessa fala dela, acho que vem duas coisas junto também, assim, que atravessam isso. Uma é a ideia de que se uma mãe, né, não desempenha aquele papel esperado por ela socialmente, ela começa a ser vista como uma mamãe. Então, que mulher é essa que está se priorizando para ir fazer um mestrado, né, em detrimento do cuidado dos Isso. filhos, como se a mulher tivesse que viver para isso e não pudesse desempenhar outros papéis sociais que são super importantes para a construção do sujeito. E, por outro lado, para muitos homens, como eu senti muito isso comigo, que se colocam num lugar de cuidado, que exercem uma paternidade de fato, né, são superestimados. Né, viram um super cara, né, Isso. um Isso. super pai. Né, então, não se trata de super pai, se trata de pai e se trata de mãe. E que a mãe, né, a mulher, tem os mesmos direitos nesse sentido de desempenhar outros papéis sociais, né, para além do de mãe. Claro, eu vou te fazer uma pergunta pessoal, se você me permite. Eu Sim. queria saber da tua relação com teu pai. E eu vou te perguntar isso por quê? Porque Luciano, que é o pai das minhas filhas e do meu filho, ele é um pai, como é que eu posso dizer, presente, um pai ativo nessa questão da afetividade, do cuidado. Eu só fui dar banho nas minhas crias, assim, sei lá, um mês, 2 meses, porque só ele dava banho nas crianças. E isso foi maravilhoso. Oi, Lu. Olha aí. E isso foi muito bom, porque aquele lugar da parida, né? Que precisa de Uhum. ajuda mesmo, física. Então Sim, ele sim. foi esse homem. Engraçado que eu até falava assim, meu Deus, se for para ter outro filho, tem que ser com o Luciano e tem que ser rápido. E aí foi, Uhum. assim, botei logo 3 para ficar uma É. família grande. Mas assim, e aí era onde eu quero chegar. O pai de Luciano foi um pai desse tipo, né? Era o pai que dava banho, o pai que fazia comida, o pai que cuidava. Era um pai presente nesse sentido dos cuidados também. E aí, você falando sobre isso, me aguçou essa curiosidade se a tua relação de pai também tinha essa presença. E se isso seria um fator para que homens mudassem o aspecto da relação com o filho. Tá. Essa pergunta é excelente. Vou colocar três aspectos nisso. Uma, só identificação que você falou. Aqui em casa foi bem parecido também. Eu dei banho no Davi no começo, porque Priscila se sentia muito insegura de dar o banho. Né? Então, por um bom tempo, fui eu que fiquei nessa coisa do banho. E eu acho, eu sinto que na minha vida, essa relação tem profundidade e tem efeito. Meu pai, inclusive, está aí assistindo. Não É sei se ele entrou mesmo? nesse instante, está. E, meu pai é uma grande referência de masculino. Eu acho que ele é um homem que se desconstruiu muito, né, dentro do que a gente pode chamar de referência de masculino do tempo dele. Então, meu pai ficou, por exemplo, quando eu tinha, se eu não estou enganado, o meu segundo ano de vida, de 1 ano para 2 anos, né, ele ficou comigo, foi ele que ficou comigo em casa. Tá? Minha mãe
Minha mãe estava no processo de concluir a graduação dela e foi ele que ficou comigo, que saiu do trabalho para poder ficar comigo. E eu tenho muitas memórias assim de meu pai comigo em diversos momentos, de cuidado, de médico, não desse da primeira infância, porque a gente vai esquecendo nisso, né? Mas de vê-lo fazer isso com os meus irmãos, né? Porque lá em casa nós temos uma diferença grande de idade de um para o outro, somos 3 homens, né? E eu sempre vi meu pai com os meus irmãos trocando fralda, dando banho, assim, sendo pai, assim, tendo tempo para estar ali, né? Me lembro dele brincando comigo em várias coisas. Então, para além disso, o que eu acho que conta, né, nessa postura de masculino, essa construção de masculino? Meu pai é um cara com quem eu pude conversar sobre masculinidade. Meu pai foi um cara que conversou comigo sobre sexualidade. Não para me dizer que eu tinha que comer todas, não para me dizer que eu tinha que ser forte, que eu não podia chorar. Eu nunca ouvi isso de meu pai. Eu quase me emociono, quase me emocionando aqui, porque falar do meu velho, né? E ele aí. Mas assim, é dizer que assim, eu tive uma referência em casa em que eu construí uma relação de confiança para poder falar dos meus sentimentos, para falar do que eu estava sentindo, para poder compartilhar. E acho que isso me ajudou muito na minha construção de sujeito e de pai, sabe? Minha mãe não sabe fritar um ovo, meu pai faz comidas maravilhosas. Sempre foi ele em casa, sabe, à frente desse cuidado tão gostoso que verdadeiramente nutre a gente, né? Isso. E tem uma outra coisa, um outro aspecto nisso, Gina, que eu acho que vale a pena dizer também, que é o seguinte, que é no momento que muitos homens se tornam pais que essa chave, né, de masculinidades vira. Sim. Né? Então eu acho que para muitos homens a experiência de paternidade faz com que eles possam revisitar, né, a sua construção de masculino e poder ir, sabe, fazendo outros caminhos. Eu não conheço um homem, um machão desse, que não chorou quando pegou seu filho no colo pela primeira vez. Né? Pode até ter contido ali, mas sabe, posso estar equivocado. Mas... Eu já diria assim, se esse homem estava presente nesse momento, esse machão estava presente, ele já era um homem de outro lugar, não é? Já estava vivenciando outra questão. Luciano falou assim, meu pai se aposentou quando minha irmã mais velha nasceu e ficou cuidando de mim e de minha irmã quando minha mãe ainda trabalhou como professora e eu até 10 anos. Então, assim, realmente, o pai dele se aposentou e ele já era mais idoso, mais velho. E a mãe dele continuou trabalhando e ele ficou nesses cuidados. Então, eu acho que isso é naturalizar o lugar do homem cuidador. Cuidador direto, né? Assim, dessa pessoa que fica. E eu acho que talvez seja realmente essa questão que precisa ser trabalhada. Não é a naturalização disso. Inclusive, eu acho que a própria relação com meu pai também teve um efeito em mim de que nessa idade de 18 anos, 17 anos que está perto do vestibular, enquanto os amigos conversávamos sobre essas coisas, qual curso, qual vai fazer e tal, eu já senti em mim naquela época um desejo muito grande de me tornar pai. Eu já tinha essa como uma coisa assim, eu quero ser pai na minha vida, sabe? Não era uma coisa que eu ficava em dúvida, eu tinha certeza já disso, assim, olha, eu quero ser pai é uma coisa bacana. E ser pai porque eu queria ter essa experiência de cuidar, de aprender com os filhos. Né? Isso, maravilhoso. Rock Opala tá falando, camisa, né? Tá falando assim, é o Wellington. O filho de um cara nasceu e encontraram ele chorando escondido no banheiro do hospital. Ele podia ter chorado lá na frente, não é? O meu primo, Douglas, ele foi receber com a mulher dele o exame de beta. E esse cara que tem assim 1,80 m chorou copiosamente na frente da médica e todo mundo ficou emocionado, assim, porque nunca tinham visto um homem chorar tanto por causa da paternidade. Então, são coisas que precisam ser ditas, vistas, né, para que seja mesmo compartilhadas de outra forma. Perfeito, inclusive porque isso que você falou me fez lembrar de uma outra coisa, dessa experiência que geralmente a gente tem com os pais também, ou com os adultos, né? Quando criança, quando a gente tem adultos, quando a gente é criança e tem adultos
que demonstram sentimentos, e aí sobretudo quando a gente tem um homem, né, um pai que demonstra, né, tristeza, que demonstra raiva, que demonstra alegria, né, que consegue falar do que está sentindo para a gente, isso nos ensina e nos autoriza a também entrar, né, por essa vertente de contato com esses sentimentos. Quando a gente tem aqueles adultos que parecem seres inabaláveis, né, que pode estar acontecendo qualquer coisa, né, não demonstra, nunca chora, é como se a gente, para muitos homens, ia achar que ele também tem que ser assim. Né? Que quando Nossa, ele crescer, perfeito. ele tem que ser essa figura de força, que não chora, que não demonstra, né? Exato. E que isso tem a ver com um conceito que é de um educador norte-americano chamado Paul Kivel, que ele fala de que a caixa dos homens, que seria esse rol de comportamentos que os homens têm que desempenhar para serem reconhecidos enquanto homens por outros homens, né? E aí dentro desses comportamentos estão essas coisas que a gente está falando aqui, né? Não chorar, não se comportar como mulherzinha, né? Ser dominante, ser orgulhoso, né? Viril, enfim, uma série de coisas que a gente vai colocando aqui, mas que, Isso. entre outras coisas, perpassa por esse entendimento de não demonstrar sentimentos, de não demonstrar fraqueza, de não poder chorar, né? Isso. Professor, eu queria pedir para o senhor lembrar de salvar essa live. Sim, vou salvar. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Estão dando parabéns para a live, falando que está muito legal. Michelle está falando que queria ter vivido isso com o pai dela na infância e agora na fase adulta. Provavelmente essa proximidade, né, de poder ver esse pai emocional. Eu acho que é o sonho de muita gente também. Eu fui criada com um avô, não fui com um pai. E meu avô era muito sensível. Ele era uma pessoa muito sensível, né? Então, essa coisa do homem eu já via de um outro lugar. Inclusive, os meus tios também eram assim, carinhosos, eram pessoas atenciosas. E isso é bacana. Eu vejo como é saudável uma família que tenha essa relação de olhar, né? Se abaixar e olhar no olho, assim. Muito Sim. legal. Flávio está falando assim, ó, socializar sentimentos e emoções. É isso mesmo, Flávio. Exatamente, exatamente. Super necessário, porque é como se os homens ficassem assim, é como se a gente não se autorizasse a entrar em contato com esses sentimentos, né? A gente se autoriza a demonstrar raiva, a gente se autoriza a demonstrar orgulho, né? Ou aquela alegria desmedida, né? De coisas, mas outros sentimentos não, porque é como se isso ferisse, entre aspas, a nossa masculinidade. Então, essa construção de masculino, em que pese que ela é histórica, né, tem coisas que ao longo da história vão meio que se mantendo, vamos dizer assim, né? Então, e uma coisa que eu vejo é que esse conceito do Paul-Kivel, de caixa dos homens, ele também nos fala do quanto que o homem ele é testado socialmente na sua masculinidade. Ele não basta se construir enquanto masculino, você tem que comprovar isso, você tem que dar dados de comprovação recorrentes de sua masculinidade, né? E que historicamente isso começou com duelos entre homens, né? E iniciação sexual precoce, né? Era isso que fazia o homem sair, né, da fase de criança para a fase adulta, ser reconhecido como homem e como macho, na verdade, né? E como isso atravessa, de certa forma, as histórias, nuances, né? Aí eu fico pensando, quantos homens aqui no Nordeste, né, sobretudo nos interiores, né, se veem levados por parentes para bordéis, né, para perder a virgindade nesse tipo de relação, porque tem que mostrar que é homem logo, né, tem que comprovar essa masculinidade, esse teste de masculinidade, né, de ter que transar menininho, né, em relação a isso, enfim. Isso me lembra Eu acho... também as questões de
rituais de passagem, que Sim, exigem nas mais diversas comunidades, ou melhor, sociedades, né, tribais, que não basta crescer e poder ajudar e poder, né, vivenciar as coisas que os homens mais velhos fazem, eles precisam passar por um ritual, né? sim, E várias tribos, acho que toda sociedade tem o seu tipo, né? Assim, não é sim, querendo sim. botar como se fosse. Mas quanto mais doloroso fosse, mais forte essa iniciação é bem feita, não é? Uhum. Os meninos judeus, né, eles passam por uma prova social também, né, na Sim. leitura. Então é interessante isso. Ó, a Débora Débora, Débora. tá, colocou aqui uma coisa que eu achei bem interessante. Ó. Muitas vezes, mulheres também. Já tive épocas na vida que achava que o homem que chorava era ridículo. Né? Desconstru, fui desconstruindo isso enquanto fui entendendo o patriarcado. Que, que é isso, né, Débora? Eu fico pensando, o machismo, né, e os efeitos do patriarcado, eles atravessam todos nós, homens e mulheres, sabe? É, é, então, essa coisa, esse exemplo que ela está dando é muito representativo, né? Tanto dos homens sentirem receio de chorar, de serem interpretados dessa forma, quanto também das mulheres esperarem um certos comportamentos dos homens, e aquele homem que foge um pouco isso, de repente até ser questionado quanto à sua masculinidade mesmo, né? Isso, isso. É interessante que, quando fala em questionamento de virilidade, eu lembro como tem também uma violência entre homens homossexuais, né? Assim, a pessoa que é passiva, o passivo, e ele sofre também com isso, né? Assim, porque quem é ativo se sente melhor, né? Numa posição diferente. E eu ouvi relatos assim, sobre essa violência também, de ser menosprezado por ser mais afeminado, né? Por ter características mais aparentes, né? Assim, como isso também faz parte dessa questão de ter que ser um machão até dentro desse espaço. Para alguns, é, eu não tenho assim, uma profundidade nisso, mas eu sei que para alguns contextos, há um tempo atrás, não sei se isso se perpetua, mas inclusive havia um entendimento de que o ativo sequer era homossexual. Entende? Assim, como se a homossexualidade ela fosse muito localizada ao homem que, em tese, está no papel passivo. O outro não é homossexual, porque ele é ativo, sabe? Uhum. E como tem a ver com essa história, né, do machão, do viril, dessas Sim, construções que vão impondo e que vão trazendo tanto sofrimento, né? Porque, assim, quantas pessoas deixaram de viver uma sexualidade feliz, saudável, a vida inteira e ficaram dentro de um lugar por medo desse olhar, assim, e que não é só um olhar de subjugar, é um olhar de violência mesmo, né? Homossexuais são sim, assassinados no Brasil. sim, sim. Né? Estamos vivendo esse tempo muito louco, né? Porque essa, eu acho que isso também se relaciona com o patriarcado, né? E com o machismo. Essa imposição, né? Do, dos homens em espaço de poder, de que tudo que diverge não tem espaço. Esse silenciamento, né, que vem sendo feito historicamente com a população LGBTQI+, né, com a própria questão também do racismo, enfim, as instituições vão ganhando esses contornos também, né, machistas. É isso. A gente estava falando, por exemplo, aqui do homem trans. Assim, tem Uhum. um bom teste para as instituições enxergarem os seus machismos ou não é pensar a questão do banheiro. Uhum. É um banheiro para o sexo biológico ou é um banheiro para o gênero? Isso, isso, Sabe? Um homem trans vai poder usar qual banheiro da sua instituição? Uma mulher trans vai poder usar qual banheiro da sua instituição? isso. É, é, é interessante pensar. Olha a Leila aí, que foi minha colega de faculdade. Oi, Leila. Leila é gente boa. Débora falou assim, nessa questão entra a violência que estupradores sofrem na cadeia. Dizem que ele vira mulherzinha na cadeia. Para mim
violência dura contra as mulheres, estupram para vingar o estupro, né? E ainda chamam de mulherzinha. O que o senhor acha sobre isso, professor? Eu acho que quando se estupra um homem, né, e o chama de mulherzinha, isso é um sintoma, né, do lugar que a mulher é colocada na cabeça desses homens, né, que é um lugar a menos. Tem uma hierarquia muito clara aí, né, que pode ser violentado, né, pode ser dominado, pode ser subjugado, né. Então isso marca, isso para mim é uma marca do machismo. Né? É um bom exemplo de machismo. E nessa coisa que a gente está falando, inclusive, de virilidade e sexualidade, porque, veja, quando eu estou, inclusive, fazendo essa construção com você aqui, falando de masculinidade e tudo mais, é preciso falar também que eu estou falando de um lugar, inclusive, teoricamente, do homem branco. Porque há um silenciamento também da masculinidade negra. Claro. Que foi apagada da história. Porque o homem negro, ele sobretudo, né, porque a gente tem uma tradição escravocrata aí, né, em que o único atributo que se considerava do homem negro por muito tempo era a questão da força física, né, como se fosse uma coisa inata do homem preto, e a questão sexual muito pesada, porque o que se espera, inclusive, sobre os homens pretos é uma super virilidade. Então, tem uma mística em cima disso que imagina um sofrimento para os homens pretos. Assim. Eu não posso falar desse lugar porque eu não sei, eu não sou e não tenho essa vivência. Né? Não me autorizo a falar muito sobre isso. Mas eu já ouvi relatos de homens de quanto que eles sofrem com isso, porque está numa relação e as mulheres às vezes esperam que eles estejam sempre disponíveis, sempre afins. A expectativa é de que é sempre um pênis grande, sabe? Você cria uma coisa que para alguns homens é difícil de lidar, né? É um lugar de pseudo-poder sexual, né? Mas que traz com ele uma série de tensões e questionamentos também. Isso. Contradições para esse homem. E é uma espécie também de violência mesmo, né? Assim, Sim. É uma violência que se põe a um corpo, a um homem, a um histórico, a tudo, né? É um outro tipo de violência que essa população sofre também. E isso, me permita só dizer mais uma coisa, porque isso é tão perverso, Eugênia, que existem, nossa sociedade ela é tão machista e racista que existem comportamentos que são aceitos em homens brancos, mas que não são aceitos em homens pretos. Quando um homem preto tem o mesmo comportamento, ele é visto como super-erotizado, né, ou vagabundo, enfim. Então tem uma questão aí que eu acho que merece um olhar cuidadoso, assim, que eu não me autorizo a falar, né, porque eu acho que tem um lugar de fala mesmo, quem pode falar melhor sobre isso são os homens pretos, mas que é só para marcar, porque a gente está aqui fazendo uma conversa muito bacana, de que o lugar que eu estou falando, com todo o cuidado aqui, é de uma vivência de homem branco, que não sofreu racismo, que sabe do seu lugar de privilégio, e de que o que a gente tem construído teoricamente também, né, é majoritariamente também uma produção do homem ocidental branco burguês. Então é esse olhar que se fala da masculinidade. A gente precisa olhar para a masculinidade negra, né? E tem gente fazendo isso, tem um grupo mesmo em São Paulo, a gente tem o Roger Cipó, que é um cara que fala disso bacana também, só para poder localizar isso que eu acho importante. Não, perfeito, perfeito. Danilo falou assim, professor, sobre a questão homossexual. Ele diz que entre homens gays ainda existe uma dinâmica discriminatória. Aquele que se aproxima do estereótipo do macho hétero é mais aceito, entre aspas, dentre os próprios gays. Os mais afeminados sofrem mais preconceito, né? Tem gays que não se relacionam com outros gays se forem afeminados. Então... É bacana isso que o Danilo está trazendo, né? Danilo, um beijo, você também, lá da São Bento, né? E eu ouvi, Danilo, inclusive, assim, uma conversa com um homem trans e eles também falavam disso, assim, eu não sei qual é o termo que ele usou, mas assim, é como se tivessem aqueles homens trans que têm uma voz mais grossa, que parecem mais com homem mesmo, eles têm uma questão de, não sei se é passagem, mas assim, eles passam mais despercebidos, assim, aqueles que ainda têm os traços mais femininos sofrem muito, muito mais, que eu acho que é um pouco disso também, nessa
essa diferença que ele está colocando também, né? Entre homens gays também, né? Assim, aquele que é mais... Interessante. Eu lembrei de uma moça lésbica que ela não era um homem trans, mas ela era bem masculina, assim, e ela foi assassinada pela polícia. E ao ser, né, sofrer as agressões, falavam muito sobre isso, né? O que você é? Você é machão, sabe? Assim, traziam essa relação de que ela não podia estar naquele lugar, né? Uhum. Então, de usar desse masculino, de vivenciar aquilo. Então, é uma violência estrutural, né? E você vê que coisa, né? Porque eu falei algumas vezes também em outras oportunidades de que eu ouvi muito um comentário assim de que eu sou um homem de alma feminina. E eu fui tentando entender isso, continuo tentando entender. Hoje eu consigo entender da seguinte forma, por exemplo, a psicologia analítica fala mesmo, né, de um arquétipo masculino, um arquétipo feminino, dessas forças, e que tanto homem quanto mulher, né, têm essas características femininas e masculinas. Né? Então, assim, ouvir que eu sou um homem de alma feminina me diz de que pensando nessa coisa do gênero, essas características talvez que são mais comuns socialmente às mulheres, que é sensível, chorar, escutar, não querer ser dominante e tal, assim, são evidenciadas em mim. Mas muitas mulheres não se fala em uma mulher de alma masculina, se fala em mulher macho, que é isso que você está falando, É verdade. e que não remete à categoria de gênero, mas ao biológico. Entende assim? Que não é mais quando se usa isso para as mulheres, não está se falando de, embora possa se querer dizer que tem a ver com o comportamento, né? Com o conceito de gênero, não. É quase que uma coisa assim de que ela está ocupando um lugar que biologicamente não lhe cabe porque é do homem, que é do macho. Né? Então é quase que uma retórica ofensiva nesse sentido. Né? Nossa, pois é, exatamente. Professor, vamos nos despedindo Vamos. para a gente não cair do Sim, nada de vez. Então, lembre de salvar. Quero agradecer vou muito. salvar, vou salvar. Quero agradecer muito pelo papo assim, maravilhoso. Eu acho muito útil, né? E agradeço de você dar seu tempo para uma conversa tão boa numa segunda-feira, assim, à noite. Então, brigadão mesmo, tá? Então é isso. Considerações, beijos. Estou roubando aqui sua live. Eu primeiro quero agradecer, Gênia, de novo o convite, né? Dizer de novo também dessa alegria de um reencontro em um outro lugar. Quando você me convidou, me falou desse trabalho que você está desenvolvendo, do nome, então, segundo as intenções, que nome legal. Não é? Eu adorei. Achei muito legal. Né? E poder falar desse tema que é um tema que para mim é muito caro. Né? Acho que nesse contemporâneo que nós estamos vivendo, as masculinidades plurais têm ganhado espaço, e isso tem a ver muito com esse processo de problematização do masculino, que o feminismo é fundamental nesse sentido. Né? O movimento LGBTQI+, também é fundamental para que a gente possa problematizar isso, né? Desse masculino machão, dessa masculinidade tóxica, mas que a gente possa também acolher essa pluralidade de masculinos, que a gente possa aprender a nos constituirmos como homens diferentes desses machões. Né? E acho que isso tudo, para o contexto político que nós vivemos hoje, é um ato revolucionário. Né? Fazer uma live discutindo isso aqui é marcar a importância da liberdade de expressão, é marcar a importância de termos uma democracia que, apesar de tudo, ainda está funcionando. Né? Então, eu agradeço o convite, agradeço a todas as pessoas que estão aí ouvindo a gente, assistindo, que saíram de um perfil para o outro, né? E aquelas que vão
de repente nos assistir depois com a gravação, viu? Isso. Um beijo em vocês, beijo no meu pai que estava aí, na minha filha, um beijo em você, na sua família. Beijão, obrigada. Viu? Agora espera, tem a pergunta de segundas intenções. Tá, ótimo, tá bom. Mas vou pegar leve. Bom, você falou que era um homem feminino, de alma feminina, então eu vou lá. Eu acho que é Novos Baianos, mas assim, ser um homem feminino não fere o seu lado masculino? Deus é menino e menina? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Até eu penso assim que ser um homem de alma feminina, ser um homem feminino, agrega, compõe, enriquece, né? Eu acho que me dá mais ferramentas para poder me movimentar no mundo, né? Do que se eu fosse, de repente, cair nessa cilada que é ficar preso nessa caixa do homem. Tá? Então, pelo contrário, eu acho que todo homem deve procurar conhecer e cuidar da sua feminilidade. Isso. Professor, hoje é dia 17 de agosto. É aniversário do meu irmão que morreu. E quando ele morreu, a gente ia começar o semestre, né? Eu voltei para a faculdade e você estava lá. E você acolheu essa minha dor também, né? Então, obrigada por isso. E eu quero, mesmo assim, né, que ele não esteja, mas gostaria de deixar um beijo para ele. Que essa energia masculina dentro da nossa família é tão presente até hoje. Então, um beijo, Felipe, onde você estiver, estamos aí. Beijo, Felipe. Nossa, ó, me arrepiei toda aqui, viu? Ai, cara. Obrigada, professor. Um beijo a todo mundo. Que bom. A gente está precisando de gente que se emociona, Eugênia, que sente na pele, viu? Isso faz diferença no mundo. Tá bom? Com certeza. Um beijão, obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.